Oi, lindezas! Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como se maquiar passo a passo detalhadinho, sem complicações, pra você aprender de uma vez por todas. E o primeiro passo é limpar bem a pele com uma água micelar. E eu já lavei o meu rosto, porque eu gosto também de lavar antes de começar a preparar a pele. E daí, mesmo lavando o rosto, eu continuo preferindo passar uma água micelar, e essa aqui da L'Oréal Paris, ó. Ela é muito boa, eu gosto de usar ela. E assim, ela realmente deixa a pele mais preparadinha pra receber toda a maquiagem. E eu venho aqui com um algodãozinho, sabe? Passando por todo o meu rosto, pra garantir que a pele vai estar limpinha, sem resíduos, sem oleosidade, pra receber a nossa maquiagem e deixar um acabamento perfeito. Bom, com a pele já limpa, eu venho aqui usando este hidratante facial da Natura Faces, porque ele é um hidratante intensivo e ele prepara bem a pele, sabe, para receber a maquiagem. E eu venho aqui em pontos estratégicos, que é aqui no caso onde eu tenho mais manchinha, mais poros, sabe? Abertos, assim, dilatadinhos, e eu venho aplicando ele. E pouquíssimo aqui na região da zona T, que é nariz, testa e queixo. Então aqui eu aplico um pouquinho mais de produto pra ajudar a não claquelar a base, sabe? Não acumular nas linhas de expressão. E eu gosto também de aplicar bem aqui no cantinho, sabe? Nas laterais do nariz, porque é uma região que a maquiagem costuma craquelar mais, ficar bem feinha. Então, quanto mais a gente hidratar, melhor. Assim, eu gosto de trazer aqui sempre pro pescoço. Todo produtinho que eu aplico no rosto, eu gosto de também aplicar aqui no pescoço e, dependendo, até no colo também. E não menos importante, nós temos aqui o protetor solar. Eu, ultimamente, tenho usado esse aqui da Principia, que é um protetor solar facial, que tem niacinamida e todos os ativos, porque eu preciso aqui, né, de um tratamento para clarear as manchinhas de acne. O importante é a gente esperar cada produto secar e vir aplicando uma nova camada de produto. Não adianta a gente vir aplicando tudo em cima do outro, porque vai misturar, vai virar uma meleca e não vai absorver nada na sua pele. Então assim, você aplica o hidratante, aguarda 2 minutinhos, 3 minutinhos, aplica o protetor solar, aguarda mais 2 minutos, de 2 a 5 minutos para sentar na pele, entendeu? O segredo é a gente esperar cada camadinha e absorvendo na pele para não virar uma meleca. Depois de uma boa limpeza e uma boa hidratação, a gente precisa vir com uma boa base. Então, a que eu tenho usado ultimamente, tem dado super certo, é a da Boca Rosa Beauty. E eu uso esses dois tons aqui, que é a BR30 e a BR23. Porque a BR30, eu sinto que ela é do tom exato da minha pele. Ela é um pouquinho mais amarelada, como vocês podem ver. E eu prefiro aplicar ela no rosto todo. E a BR23 é um pouco mais clara e eu prefiro aplicar em pontos estratégicos. Essa aqui é a BR23. A diferença delas é mínima, tá? Não é uma diferença muito grande, mas quando eu passo na minha pele eu sinto que essa aqui fica um tom bem mais claro. Então eu venho aplicando aqui a BR30 no rosto todo, principalmente onde eu tenho mais manchinhas. Então eu vou prender aqui meu cabelo rapidinho pra não atrapalhar a minha make. Vou jogar aqui pra trás pra gente conseguir focar direitinho na minha preparação de pele, que é muito importante. E novamente trazendo também pro pescoço, tá? E assim, um segredinho pra deixar a pele mais natural, não tão assim com aparência de rebocão, eu prefiro usar um pincel fofíssimo, que é um pincel pra pó, pra blush. Então assim, eu prefiro usar ele pra espalhar, esfumando toda a minha base. E se você usar um corretivo também, eu indico usar um pincel mais fofinho, porque deixa aquela pele mais blur, sabe? Eu sinto que a pele fica mais natural,
com um pincel fofinho do que com um pincel de base ou de corretivo mesmo. E aí a gente entra naquela pauta, né? Por que você não usa a esponjinha Beauty Blender pra espalhar a base ou o corretivo? Porque eu sinto que suga muito o produto, fica mais produto na esponja do que na pele. Então, assim, eu acho que ela traz, assim, uma vibe de desperdício de produto. Aí eu não gosto tanto de aplicar. E agora sim, com a BR30 todinha aplicada, eu venho com a BR23 aplicando só aqui nas áreas que eu quero iluminar. Aqui também na ponta do nariz, no queixo e no centro da testa e até mesmo aqui. E eu bem sinto que dá uma cobertura a mais também, aplicando assim dessa maneira. Bom, agora com a base já aplicada, eu venho devolvendo, né, o contorno pra pele. Mas antes de devolver o contorno, que é uma coisa muito importante, eu venho com blush. Porque ultimamente eu tenho amado fazer um blush mais rosa, mais destacado mesmo, porque fica muito lindo. E eu uso esse aqui da Sheglam, que é o Love Cake, a cor dele, que é um rosinha bem danoninho, como vocês podem ver aí. E ele é um líquido, sabe? Um blush bem líquido. E eu deixo ele secar um pouquinho pra eu conseguir esfumar ele, pra ele pigmentar um pouco mais a minha pele. Então eu já não venho logo esfumando, porque eu sinto que ele vai sumir na minha pele. Enquanto ele seca, eu venho com esse blush aqui da Boca Rosa Beauty, que é a cor Jampa. É um rosão bem forte, bem pigmentado, diferente desse rosa danoninho da Sheglam. E eu venho aplicando ele bem aqui, nessa área que eu quero deixar um pouco mais pigmentado o blush, pra deixar essa transição mais leve. Vou usar essa base aqui bem velhinha da Ruby Rose, que é a... eu não lembro bem a numeração dela. Tá aqui coco queimado, mas ela não é coco queimado, tá? Ela veio errada pra mim. Quando eu comprei pela internet. Enfim. E eu uso ela pra iluminar, porque ela é bem... uma base bem pesada. Eu sinto que ela não é tão levinha. Ela tem uma alta cobertura. E eu venho aqui com o dedo mesmo, passando aqui bem no cantinho dos olhos e próximo ao nariz, também aqui nessa região que eu gosto de iluminar bastante. E eu já aproveito para dar aquele efeito de nariz mais fininho. Ó, como vocês podem ver, eu passo até aqui nos olhos também. E eu venho mesmo com o dedo pra assentar bem na pele. Deixar bem pigmentada. Uma alta cobertura aqui, que vai fazer diferença. E o que sobrar, eu venho aqui no centro da testa e deixo aqui depositando, sabe? Bom... e vai ficar desse jeito. E eu vou vir com uma esponjinha, formatinho de queijo, sabe? Formato de fatia de queijo, pra esfumar essa base mais clarinha. E eu esfumo bastante. E depois eu venho resolvendo o blush. Então, aqui é necessário esfumar primeiro o tom claro, para depois ir esfumando os tons de rosa.
E fica desse jeitinho aqui, bem esfumadinho. E eu venho agora fazendo a leve transição, que é o blush mais clarinho para o blush mais escuro. E esfumo direitinho aqui na maçã do rosto, trazendo aqui bem para a área dos olhos. E é isso, gente. Ficou aí bem rosadinho do jeito que eu queria. E agora eu devolvo realmente o contorno para o rosto com esse pó aqui compacto da Melu, que tá no finalzinho também, já tá bem gasto, usei bastante. Vou começar pelo contorno na testa, porque a testa é uma região que a maioria das vezes a gente esquece de contornar, mas que faz total diferença pra quem tem uma testa maior, quiser diminuir, sabe? Então, é o meu caso, tenho uma testa um pouquinho avantajada e eu quero dar uma diminuída nela e eu sempre venho aqui com o contorno rente à raiz do cabelo pra dar essa aparência de testa menor. E assim, tem gente que não vê diferença, mas eu particularmente gosto de fazer isso. E agora eu pego mais produto e venho aqui deixando as laterais das bochechas mais afinadas, que a gente passa aqui bem em cima desse ossinho, bem em cima da maçã do rosto. Não é aqui, ó. Tem gente que passa bem aqui, ó, nessa região da bochecha. E não é, porque aí vai deixar o seu rosto mais arredondado, isso sim. Então, a gente vem passando aqui bem no ossinho da maçã do rosto o contorno. E é onde exatamente fica o finalzinho aqui do blush. A gente vai devolver desse jeito. E também uma dica especial é passar aqui, ó, na região da papada e vir descendo para o pescoço. Que vai fazer total diferença, vocês vão ver. Eu pego um pouquinho assim, ó, e venho passando aqui nas laterais do queixo, porque eu sinto que vai deixar meu queixo um pouco mais fino. E por que isso? Porque a base, ela tem o tom exato da nossa pele, então o rosto fica todo uniforme. E a gente precisa devolver a sombra, que é o contorno pro rosto. Então a gente vem com um tom acima ou 2 tons acima da nossa cor, que no caso um pó compacto pode ser também um corretivo líquido, um bronzer, a gente pode usar tons acima da nossa pele para escurecer e aprofundar. E para iluminar, avantajar, a gente prefere usar tons mais claros, 1 ou 2 tons mais claros. Mais do que isso, fica muito evidente e daí acaba não ficando legal na pele. E venho escolhendo esse tomzinho aqui pra aplicar na minha pálpebra, porque eu sinto que vai ficar com uma aparência de maquiagem mais profissional mesmo, porque eu sinto que a sombra nos olhos dá um destaque pro nosso olhar. E assim, não deixa aquele olhar morto, aquele olhar de cansada. Eu acho que dá até uma levantada no olhar. Então eu gosto de passar aqui com um tomzinho mais neutro mesmo, não precisa ser uma sombra super colorida. Essa aqui é pra quem realmente quer aprender a se maquiar em passos simples, com maquiagens fáceis e com preço também acessível. Porque a Xiglam, né, tem uma linha ali de maquiagens com precinho acessível que você consegue comprar pra quem é iniciante. E eu aproveito e aplico o mesmo tomzinho aqui de sombra no nariz pra dar uma afinadinha com o mesmo pincel pequenininho. E agora uma das partes mais importantes da maquiagem, que é a nossa sobrancelha. É aí que é o ponto mega importante, que eu gosto de usar essa paletinha de sombras da Ruby Rose, que é uma paletinha muito antiga. Muita gente conhece, mas quem é iniciante não sabe, né, como preencher a sobrancelha. Então essa é uma dica, pegar sombra pra preencher. E você vem aí no tomzinho mais clarinho, que é esse, para o começo aqui da sobrancelha. Então a gente vem
passando assim de levinho, com a mão bem levinha, no início da sobrancelha, o tom mais claro da paleta. Para a sobrancelha não ficar uma coisa muito marcada, a gente vai contornar ela de acordo com o tom do nosso cabelo e também com o tom da nossa pele. Bom, como eu tenho a pele negra, de cor mais clara, não tão retinta, e tenho um cabelo escuro, no caso aqui estou usando um cabelo mais escuro, eu vou vir com o tom mais escuro da paleta, que é o preto. Se você for loira e estiver usando um cabelo loiro e sua pele for clara, você vai pro tom mais claro da paleta, que vai ficar mais harmônico pro seu rosto. Porque tem gente que usa uma sobrancelha mega escura e tem a pele muito clara, ou um tom de cabelo muito claro, e acaba ficando tão destacado que aquilo ali não fica harmônico, não fica legal. Então a gente vai pelo tom da pele e também pelo tom de cabelo, que aí vai sair tudo certinho e a gente não vai ter dúvidas ao preencher, sabe? E daí é só vir contornando o formato já da sua sobrancelha. Se você tem alguma dúvida como fazer sobrancelha, é muito simples. Eu vou vir aqui com o pó banana, que é um pó solto, e venho trazendo aí iluminação e também deixando a pele mais mate, que eu gosto desse efeito de pele mate. Somente que onde acumula produto, nas linhas de expressão, aqui também no nariz, no cantinho, e devolvendo novamente a iluminação para a pele. E fazendo também um recorte aqui para deixar o olhar mais levantado e um rosto mais alongado, sabe? Sempre para cima, desse jeitinho. Mesma coisa aqui no outro lado. E assim, pra finalizar a maquiagem, eu indico vocês a usarem máscara de cílios, uma boa máscara de cílios que traz, assim, uma definição e também um volume. Se você não usa, né, claro, nenhuma extensão de cílios, né, nenhum cílios postiço, você deve vir, sim. Eu indico para que vocês usarem uma boa máscara de cílios. E eu vou usar essa daqui, que eu quero mais definição, eu não quero muito volume agora, eu quero definição, então vou usar essa aqui também da Boca Rosa Beauty. E eu prefiro passar só mesmo nos cílios superiores, que nos inferiores eu não gosto muito de passar, é raríssimo eu passar máscara de cílios ou alguma sombra aqui na região de baixo. Eu acho que assim fica com o olhar mais de boneca. Agora, o tão esperado Lip Combo, que faz a diferença, assim, surreal, dá uma diferença surreal. Como o meu lápis da Cheglam, meu lápis labial, está no finalzinho, eu nem sei se ele vai realmente sair alguma coisa daqui. Tá bem no cotoco, gente. Vou passar aqui só pra ver. Um contorno bem leve. E eu já vou jogar isso aqui fora, porque não tem mais nada. E eu gosto de colocar um pouquinho de blush no centro dos lábios, pra deixar uma corzinha a mais. E vai ficar assim, e é só você vir com o seu gloss favorito. No meu caso, o meu gloss favorito dos últimos tempos é um bem baratinho da Sarah's Beauty, que você encontra aí nas lojinhas da sua cidade. Esse aqui, que ele é um rosinha, que ele tem bastante cintilância e glitter. E dá uma diferençona mesmo, gente. Se vocês forem voltar no começo do vídeo, vocês vão reparar o
tanto que a maquiagem me transformou. Tirando aqui as presilhinhas, soltar meu cabelo. E realmente, estou me sentindo belíssima com essa maquiagem. É isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.